No último episódio, eu conversei com a Tamara Klink sobre o dia a dia dos 8 meses que ela ficou presa em um fiord congelado na Groenlândia. Como é a vida em uma condição assim e como é conhecer o povo Inuit com um certo grau de intimidade que ela teve. Essa é uma série de 3 entrevistas, mas se você chegou até aqui primeiro, pode continuar assistindo e depois assistir as outras, porque você não vai perder nada fazendo assim. Quando a gente escuta a palavra, por exemplo, a felicidade é inútil, a gente está numa visão tão utilitarista e coloca um valor tão grande no útil que a gente esquece o porquê que a gente faz as coisas, que tudo que é útil é uma ferramenta. Mas a felicidade, ela não precisa ter uma utilidade, ela já ela tem valor em si mesma, sabe assim? E a gente quando escuta isso, não, mas não pode, como assim que eu tô fazendo um negócio inútil? Como tipo, você fica meio sem chão, assim, e a gente o tempo inteiro tá com essa necessidade de uma corrida, tipo, nessa questão assim que a gente está sempre atrasado para alguma coisa, entende? Porque a gente, por mais que a gente estude e tal, a gente sempre se sente que a gente está devendo, sabe assim, há algum tempo, e eu acho que em várias coisas da vida dá pra descobrir, não precisa ser velejando pra descobrir isso, né? Mas velejar é uma das atividades que te dá uma oportunidade legal, assim, de sentir isso, né? Às vezes não com essas palavras, mas pelo menos se permitir ser inútil um pouquinho. Hoje em dia eu acho que nem é velejar, acho que é só sair da internet e dar essa sensação. Você pode estar em São Paulo, dentro do seu quarto, você vai ter essa sensação. E se velejar com a internet, aí já dá um pouco menos. Eu tava lendo um livro chamado Trilhas, de uma moça chamada Robin Davidson, que fez uma viagem muito longa. E ela, em alguns momentos, encontrava assim, grupos de turistas que estavam fazendo uma espécie de safari no deserto lá da Austrália, onde ela estava. E ela falava, as pessoas ficam tirando fotos para se sentirem menos culpadas por estarem de férias. Boa. Tem um pouco isso, eu sentia muitas vezes que eu tava ganhando tempo de vida por estar lá, como se eu estivesse ganhando vida. Eu falava assim, mas a vida só servia pra isso mesmo, não era pra mais do que isso. E pensava, tá, mas tô falando de um lugar de muito privilégio, porque eu não tenho que batalhar pra ter minha comida, porque eu não tenho que batalhar pra ter um lugar onde morar, onde dormir tranquilamente, porque eu já conquistei isso, eu tô numa posição que poucas pessoas têm acesso. Aí depois eu pensava, nossa, mas ter um lugar, ter o que comer, e assim, tá numa temperatura agradável, né? Isso também não era garantido lá, quando fazia menos 40, mas não é uma coisa assim tão difícil assim para uma grande parte das pessoas. Para muitas, infelizmente, por muitas injustiças, é um direito que é negado. Mas para muita gente que pode escolher, não. Então, mas então por que as pessoas fazem tanta questão assim de passar tanto, tipo, renunciar, assim, tanta vida para poder ter alguma outra coisa que não isso, se de repente elas podem só encarar a maior parte das coisas e só viver. E aí eu não tô falando mais das pessoas da cidade, porque aí entra numa complexidade que é talvez querer se provar para os outros, querer aceitar uma lógica de um sistema que com outros valores muito abstratos. Mas lá na Groenlândia, no fim do inverno, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi um pescador que veio quando o gelo estava derretendo ao redor do fiord, mas o meu barco continuava preso. E aí eles vinham até meu barco e vinham conversar. E aí essa conversa que eu tive, né, com esse cara chamado Steen, que foi o cara que eu encontrei antes, que falou que eu ia morrer, que eu não estava preparada. Ele tinha pescado um monte de sardinhas, tinha enchido o barco de sardinhas. E ele estava muito frustrado porque ele não tinha pegado nenhuma foca naquele dia. E aí eu falei, nossa, Steen, mas com todas as sardinhas, você acha que você, só comendo sardinha, sobreviveria quanto tempo? Aí ele falou, nossa, eu comi só sardinha mais de 1 ano. Aí eu falei, uau, nossa, 1 ano, muito tempo, né? E por que você pesca todos os dias? Aí ele ficava olhando assim, porque eu tenho que trabalhar. Aí eu falava assim, mas então, por que todos os dias? Se com um dia só, você já pescou o suficiente para 1 ano? Ele, porque eu não vivo só de sardinha. Eu como outras coisas. Eu falei, tá, tudo bem, mas vamos supor que você troque, né, um dia de sardinha por um dia de outra coisa, você consegue trocar com outro caçador que caçou focas, né, e não pescou sardinha. Ele, mas eu também tenho que pagar o barco, e o motor do barco, e o diesel do barco, pra poder trabalhar. Aí eu ficava assim, sem entender. E ele também meio sem entender. Eu falei, mas sua casa tá paga? Ele falou, sim.
eu construí com a ajuda dos meus amigos, tá lá feita a casa. Aí eu ficava assim, pensando. E não entrava na minha cabeça. E acho que ele também não entendia a pergunta. Acabou o inverno, derreteu o gelo. Eu fui na casa de alguns groenlandeses que viraram meus amigos. E aí eu entrava na casa deles e olhava assim. E aí eu vinha, tipo, via televisão. E eu olhava e pensava, nossa, quantas horas de trabalho levou pra ele ter essa televisão? Nossa, esse vaso de flor, quantas horas de trabalho pra ter esse vaso? E essas louças, quantas horas? E eu começava a transformar tudo em horas e pensava, nossa, mas o número de horas não vale a pena. Tipo, ele renunciou à chance, sei lá, de estar lá fora, de estar fazendo outras coisas. É bastante complexo, né? Também, às vezes a gente precisa de se sentir útil também, eu não sei. Mas certamente eu acho que a gente tem, assim, que é difícil de ver dentro da nossa cultura. Às vezes tem que sair fora pra conseguir enxergar a gente, assim, sabe? Mas a gente acumula pra caramba coisas totalmente desnecessárias, né? Assim, a gente... Uma coisa de, talvez talvez tenha um efeito de desejar o desejo do outro, né? Uma vez que o seu amigo tem uma TV, talvez você deseje também ter uma TV e você começa a sentir falta disso na sua casa que antes você não sentia, que antes você não tinha. Na real, a única moeda mesmo que a gente tem que é menos abstrata, assim, né? É tempo de vida, sabe? Assim, tipo, pra fazer as coisas que você gosta, eu concordo. Talvez a gente queira acumular possibilidades. Acho que também tem isso, assim. Fico olhando aqui na tela. Bom, você tem seu barco, né? Muitas pessoas trabalham para ter o barco, você já tem o barco. Aí, uma vez que você consegue ter aquilo pelo qual você trabalhou, você vai substituir o tempo que você tem de fazer o que você quer com aquilo, porque talvez já tenha acumulado a possibilidade de dar a volta ao mundo se você quiser, você já se sinta possuidor antes de ter feito, e aí você fala assim, não, eu posso trocar por outras coisas, eu posso trocar meu tempo por, sei lá, pela possibilidade de acumular mais possibilidades. Ou eu tô na casa dos meus pais, né? Olha, essa é a biblioteca do meu pai, não é minha, não. Demais. Pensando, nossa, quantos livros, né, ele tem. Isso aqui é um monte de possibilidades de leitura. Mas eu não consigo mais imaginar meu pai parado para ler todos esses livros aqui. É muita coisa. E aí nem faz sentido para um livro. É triste para um livro ficar parado dentro de uma estante. A gente acumula tantas possibilidades porque a gente tem casas com muito mais cadeiras do que bundas. Porque a gente tem quarto de hóspedes numa casa pela possibilidade de poder receber pessoas. Sem levar em conta o tempo que leva, o tempo que a gente passou sozinho para poder ter a possibilidade de receber alguém em casa ou de fazer algum encontro. O Thoreau falava isso no Walden, né? Ele falava, tem um exercício onde ele conversa com um cara que fala assim, olha, agora vai ter um trilho de trem que leva a gente de uma cidade até tal cidade. E aí ele falava, tá, que legal que vai ter essa linha de trem. E aí o cara falou assim, vai ser muito bom porque a gente vai poder ir muito rápido. Aí ele falava, mas quantas horas de trabalho você precisa para comprar o bilhete do trem? Aí o cara falava, tipo, sei lá, 15 horas. Aí ele falava, então é muito mais rápido ir a pé. Porque a pé você leva só 8 horas. E acho que a gente vai trocando, assim, a gente acha que a gente tá acumulando dinheiro. Mas, na verdade, a gente está acumulando o tempo que a gente despendeu para ter aqueles números. Quer dizer, acumulando não, né? A gente está trocando isso pelo tempo. Eu gosto de tecnologia, né? E a internet tem vários problemas. Mas, ao mesmo tempo, permite que a gente tenha essa conversa e você fale com a sua família enquanto está em outros pontos. Ela é muito boa. Mas as coisas são boas e ruins ao mesmo tempo, né? Tipo, algo bom quase sempre não traz só algo bom, né? E essas promessas da tecnologia são engraçadas, porque também quando surgiu o automóvel, é muito parecido com o episódio do Thoreau, que era de que, você não vai mais ficar 2 horas para ir pra cidade a cavalo, não sei o que lá, e né? Tipo, o trânsito hoje você passa, né, muito mais tempo, ou então o celular, tipo, não, agora você vai ter muito mais tempo pra curtir, porque você vai poder resolver de qualquer lugar, né? A gente virou escravo do celular, né? Tipo, agora a qualquer momento, né? Então, assim, tecnologia, a gente confunde, essa também é uma questão que a gente, às vezes, despreza os povos indígenas, aborígenes, assim, porque a gente confunde a tecnologia com sabedoria, e que não necessariamente é a mesma coisa. A tecnologia é uma parte do conhecimento humano, da sabedoria, digamos assim. Mas a gente pode ter um nível de tecnologia alto e viver muito precariamente.
Acho que às vezes a gente esquece até porque a gente vive. Quer dizer, a gente. É que é difícil descrever algo tão diferente de tudo que eu já vivi. O que é ficar sozinha por meses seguidos, sem ver outros rostos, sem ouvir outras vozes, sem ver o sol, meses imersa na noite infinita e na imaginação. Justamente essa, a hora de reaprender a viver com a natureza. E de descobrir como fazer mais com menos. De transformar o imaginário do que é capaz uma mulher. Como era um dia prazeroso quando você estava no gelo? Olha, era um dia... Não importa o tempo, mas de preferência quando não tava com vento, porque com vento era puxado. Nossa, com vento, faça chuva, faça sol, no caso faça sol, faça neve. O vento torna muito difícil o dia a dia ficar... Parece que a sensação térmica cai muito, fica muito frio. E aí, de ficar com vento, parece que o vento frio corta a pele que nem um raio laser. E aí qualquer coisa fica muito difícil de ser feita. Porque, sei lá, voa neve na cara, porque as coisas, os objetos voam, porque você demanda muito mais energia para fazer coisas que antes não demandavam. Mas sem vento, o que eu mais gostava de fazer era caminhar. Pelo máximo de horas que desse. Se tava numa fase que tinha mais horas de dia, eu caminhava o tempo que durasse o dia. Sei lá, 7 horas, 8 horas, ia caminhar. Aí eu ia fazer caminhadas ou que eu já gostava de fazer, ou ia encontrar caminhos novos nas montanhas, e era muito prazeroso. Às vezes eu encontrava algum bicho no caminho, eu começava a ouvir som de ptarmigan, ouvia pegada de raposa ou de lebre, eu ia lá procurar. Às vezes não via nada, às vezes via um corvo no céu e olha lá. E eu tava muito satisfeita. Pra mim, a felicidade era a caminhada, não era outra coisa. Era caminhar, era a felicidade. Sim. E o que era um dia ruim no gelo da Groenlândia? Um dia ruim era um dia de muito vento. Era um dia com muito vento, muita neve, onde era difícil sair do barco e onde eu tinha que o tempo todo estar atenta pra ver se as coisas estavam bem presas no barco, se o gelo não ia quebrar. Principalmente no começo, quando o gelo ainda estava meio fino, quando entrava onda na baía, podia quebrar o gelo, aí eu tinha que ficar o tempo todo muito alerta, não podia dormir muito tempo, eu ficava fazendo aqueles turnos de, sei lá, 1 hora, durmo, acordo, vou olhar se o barco tá bem, se ainda tá preso na âncora, aí eu tinha um monte de pesadelo, que o gelo ia cortar a corrente da âncora e o barco ia solto pras pedras, e aí os pesadelos se misturavam com a realidade. Esse era um dia ruim. Nunca achei relato de uma mulher que tivesse invernado em solitário, mas acredito que deve ser mais tranquilo para uma mulher do que para um homem, porque, desde que a gente nasce, o mundo nos promete 9 meses de transformações extremas sozinha. Eu já sabia que um dia viveria 9 meses de uma travessia solitária sem interrupções, com mudanças no corpo, no tempo, convivendo com o medo, a solidão, a dor profunda, o desejo e a expectativa, sem nenhuma glória garantida, nenhum reconhecimento por ter chegado ao fim. Somos frutos dessas travessias femininas que ultrapassam estações. Aos 26 anos, escolhi gestar uma viagem ao invés de gestar uma vida. As mudanças virão de fora para dentro. Gestarei a mim mesma. Devo voltar com uma nova versão de mim, além de quem já sou. Depois que acabou o inverno, meu namorado veio me visitar, a gente se encontrou e aí a gente foi da região onde eu tava, né, ali na Baía Disco, até o vilarejo mais ao norte da Groenlândia. E aí a gente foi para uns vilarejos onde a atividade principal do vilarejo é caçar urso polar no inverno. E aí eu cheguei na casa, assim, do cara que é o maior caçador lá da região, falava inglês muito bem, eles convidaram a gente para ir pra casa deles, conhecer a família, e aí era uma casa meio pequenininha assim, não tinha banheiro na casa, o banheiro deles nessa casa, né, que não tem água corrente, era um balde com um saco plástico, e aí eu ia na casa deles, e aí tava lá 2 adolescentes, um de tipo 12 anos, o outro de uns 15, que eram irmãos e ficavam jogando videogame o tempo inteiro no celular um com o outro.
E eu falo, uau, muitas coisas misturadas aqui nessa pequena casa. E aí tinha televisão, onde eles estavam assistindo jogo de futebol regional. Regional? Era televisionado? Era! E no Olha, Licete, que é legal. um pouco maior, tipo uns 4.000 habitantes, estava jogando com, acho que era Rehartaswak, que é uma cidade que deve ter 1.000. E aí cada um tinha seu time, o jogo era em Rehartaswak, que é a ilha Disco. E aí você via, tipo, o campo de futebol todo muito verde, muito verde, muito verde, porque provavelmente era grama de plástico. E aí atrás um monte de icebergs e os caras jogando no time. E aí a família, óbvio, conhecia pessoas que estavam jogando e falava assim, olha, o tio não sei quem, ah, sim, o primo não sei qual, amigo de não sei quem, o cara da loja. Eles estavam lá torcendo muito. Aí do lado da TV tinha um chifre de narval de 2,5 metros, que ele tinha caçado durante a fase do narval, que era mais ou menos a época que eu tava lá. E enorme, que a esposa pediu para guardar esse, para não vender, porque ela achou muito bonito para vender. Tinha uns pedaços de cabeça de urso, que ele estava lá preparando porque ele ia vender para os dinamarqueses. Tinha umas peles de forra que ela tinha aberto para secar. Tinha um monte de miçanga, porque ela fazia vários colares para vender. E aí uau, muitas coisas misturadas. E aí o cara falou assim, acabou o jogo, perdemos, que pena. Você quer ver uns vídeos que a gente fez no inverno? E aí ele mostrou na TV os vídeos, e aí tinha um bebezinho que chegou, e o bebezinho ficava fascinado com os vídeos. E aí você via nos vídeos eles com os trenós de cachorro, em neve, 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 escuro, 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 porque no inverno tem pouco sol lá, devia estar com a GoPro, com a frontal, sei lá, iluminando o caminho, um monte de cachorro correndo, e aí de repente falava assim, olha, os cachorros começaram a disparar, porque os cachorros viram o urso. E aí os cachorros corre, disparado. De repente chega perto do urso, e eu ficava assim... E aí eu via, tipo, as crianças dali, no mesmo trenó, aquelas mesmas crianças, os adolescentes, né? Desculpa aí, crianças. Os adolescentes que estavam jogando videogame, os mesmos, vestido tudo full urso. Lá, tipo, cada um com seu fuzil, com os trenós do cachorro. E eu falava assim, não vai atirar no urso? Aí eu falava assim, não vou atirar agora, porque se eu matar o urso, os cachorros não vão aprender que eles têm que ter medo do urso. E aí o urso, coitado, eu tinha a imagem do urso como um animal super imponente, predador e tudo. Achava que perto de um cachorro, tipo, coitado do cachorro. Só que eram vários cachorros e o urso morria de medo. E aí ele ficava todo acuado, tipo um cachorro bebê. E ficava muito louco tudo isso, é muito diferente do que eu imaginei. E aí os cachorros, eles iam lá, pulavam em cima do urso, e o urso fazia assim, pá, com a mão enorme. E aí os cachorros ficavam machucados e o cara falava assim, não pode matar ainda, tem que esperar. Os cachorros precisam ver que eles têm que ter medo, senão eles não vão aprender. E tudo era muito diferente do que eu tava esperando. E aí eu falava, mas se o urso é muito grande, ele não vai ferir os seus cachorros? Se for ferir os meus cachorros, aí eu atiro num braço para quebrar o braço primeiro, depois o outro braço. E eu espero o máximo que eu posso, pelo menos assim 1h30. E nisso ficava lá rodando o vídeo da GoPro. E a gente olhando, meio em choque, que era assim. E aí uma hora final, ele ia lá, atirava, e aí ele só podia atirar num urso por vez, porque é regulamentado, você precisa ter uma licença, só pode ter uma licença por vez, e precisa ter uma licença para poder atirar no urso. Então você ia lá, atirava, e punha depois no trenó de cachorro, e aí carregava para casa, e aí as crianças iam lá, ficavam ao redor do urso e começava a depeçagem, e aí separavam as partes para quem ia dar, para quem ia vender, o que ia comer, depois para a mãe fazer a limpeza da pele, porque aí depois eles vendem. Enfim, foi uma descoberta de algo que era diferente e modos de vida que coexistem ainda. Não é, assim, algo que... Você olha aquelas adolescentes e pra mim era muito claro, assim, tipo, são humanos. Os humanos de 1.000 anos atrás, eles eram humanos como nós, só viveram em outro tempo e em outro contexto. Mas a gente, 1.000 anos atrás, a gente provavelmente teria uma vida um pouco diferente, mas continuaria tendo uma personalidade parecida. Isso tem uma coisa que essa experiência de morar sozinha no gelo também me ensinou, é que quando todos os humanos acabarem, ainda vão existir outras espécies. Mas é uma pena que os humanos, que a nossa espécie corra riscos, porque
Será que as baratas e as pombas vão conseguir ler Drummond e entender a beleza que esse texto tem? Será que eles vão conseguir ler Socorro Alcioli? Será que eles vão conseguir ler Itamar ou Walter Ugumãe? E eu acho que essa é uma perda da nossa espécie. Eu vi que você, em outras entrevistas, no Roda Viva, por exemplo, você falou sobre uma coisa que eu acho super importante também, que é essa sensação de parte de você ser um pouco mais criança. Ou trazer alguma coisa, não que você vai perder sua maturidade, não é isso, mas que você sentir criança em algum motivo, sabe? Ou seja, de poder curtir sem culpa algum prazer, alguma brincadeira. Mas não sei, me fala que outros valores você sente nessa volta a ser criança e como isso acontece. Eu acho que tem uma aceitação maior de ser inútil e viver de forma inútil, quando a gente pode. Acho que tem também uma aceitação, ou um costume de se levar... Não. Acho que tem um aprendizado de se levar menos a sério. De só entender que a vida acaba e as coisas não precisam ser tão duras, e ter distintivos não é algo tão importante. Eu acho que ter cargo também não é algo tão importante. De certa forma, acho que a gente se acostuma tão facilmente a dar valor para coisas que não deveriam ter, que a gente entra num sistema, numa espécie de um trilho de um trem, onde a gente vai ficando cada vez mais longe do que a gente queria inicialmente, ou do que a gente gosta, do que a gente deseja, ou do que a gente pensa sobre si mesmo, e vai sendo carregado nesse trem, onde de repente o mais importante é chegar na próxima estação, e a gente faz tudo para não ser tirado desse trem, e de repente o que a gente tinha não é mais o suficiente, o que a gente batalhou muito para ter, agora virou pouco, agora tem que ir para a próxima meta, tem que ir para a próxima estação, tem que atingir a próxima etapa, porque um outro já atingiu, e a gente vai visando cada vez estações mais distantes e mais difíceis de serem atingidas, com medo de ser tirado de um vagão subitamente. Mas talvez ou se a gente parasse para pensar, a gente nem queria tanto assim estar lá. Se você já viaja com uma ideia pré-concebida do que vai encontrar e se depara lá com algo diferente e não muda essa visão, não se deixa transformar por ela, está sendo cego por opção. E se está cheio de razão por algo que nem foi ver ainda, é só ingênuo. Conhecer lugares e terras novas, especialmente distantes e improváveis para nós como a Groenlândia, é uma oportunidade na vida que é rara. Uma chance de ampliar o horizonte, de ser confrontado com as certezas mais enraizadas e ser lembrado de que o que sabemos do mundo não é o mundo, mas é uma cópia dele dentro de nós, tipo um simulador que passa dentro da nossa mente. Por exemplo, quando a gente ama alguém, ama uma cópia dessa pessoa aqui dentro. Você não sabe como aquela pessoa reage a cada instante, reagiria a cada infinita possibilidade que o universo poderia trazer, ou que passa lá no fundo do seu coração ou da sua alma. Amamos o que sabemos, uma projeção do que realmente é. É um modelo dentro de nós. A decepção acontece quando esse modelo já não corresponde com a realidade e precisa ser refeito. A cada nova versão desse modelo de como percebemos o mundo, novas possibilidades podem se abrir ou se fechar. E alimentamos ele com experiências e com histórias. A vida de Tamara Klink, as suas histórias, os seus livros, nos ajudam a achar umas peças importantes desse modelo. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa do grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio.
Até mais.